Olá, este é o SET Experience Academy, o espaço de informação e atualização tecnológica. Você está na trilha de rádio, na série História do Rádio, recebendo hoje a professora jornalista Nair Prata, é pesquisadora de rádio, professora de mestrado de comunicação da Universidade Federal de Ouro Preto, é diretora científica da Intercom, enfim, nós temos hoje a presença de uma mestra, doutora em comunicação social. Seja bem-vinda, Nair Prata. Muito obrigada, é um prazer participar aqui com vocês, com você, que é um grande conhecedor aí dessa área e deste evento que vocês estão realizando. E falando em história do rádio, Nair, você, quando me veio a inspiração de convidá-la, eu vou tratar um pouco da história do rádio das Minas Gerais. Então, a história do rádio das Minas Gerais, ela fica um pouco fora do eixo Rio-São Paulo, e muito se fala do Rio, muito se fala de São Paulo, se fala de Recife, mas pouco se desenvolve Minas Gerais. E Minas Gerais tem um particular. Eu queria que você começasse com o pioneirismo, aquilo que o rádio mineiro nos traz de referência. Olha, Eduardo, você tem toda a razão, porque o que se conhece de história do rádio no Brasil é o rádio desse eixo, Rio, São Paulo e também em Pernambuco, por causa do pioneirismo do rádio lá em Pernambuco. Pouca gente sabe, por exemplo, que o primeiro programa esportivo do rádio brasileiro foi feito aqui em Minas Gerais. O programa de rádio mais antigo do mundo, ainda em exibição, é daqui de Minas Gerais. Então, o rádio aqui em Minas Gerais começa em Juiz de Fora, que é uma cidade bastante conhecida em todo o Brasil. Então, nós temos lá a Rádio Sociedade Juiz de Fora, que começou 4 anos depois daquela famosa primeira transmissão do rádio oficial aqui no Brasil, que foi em 1922, na comemoração do centenário da independência. Então, o empresário acompanhou aquela primeira transmissão de rádio e resolveu levar o rádio para Juiz de Fora. Então, a primeira experiência que nós temos do rádio em Minas Gerais é de Juiz de Fora, não é de Belo Horizonte. Logo em seguida, nós temos o rádio chegando aqui à capital, aqui em Belo Horizonte, 4 anos depois. Qual foi a primeira emissora que se estabeleceu em Belo Horizonte? Nós podemos falar, Eduardo, de um conjunto de emissoras que chegaram muito próximas umas das outras. A Rádio Guarani, a Rádio Mineira e a Rádio Inconfidência. Então, essas 3 rádios chegando aí no início da década de 30, elas marcaram profundamente a história do rádio em Minas Gerais e, principalmente, a Rádio Inconfidência marcou a história do rádio no Brasil. Tomando como modelo a Rádio Nacional, porque a Rádio Nacional ela serviu de modelo e de inspiração para todo o rádio brasileiro. A Rádio Mineira, por exemplo, que eu citei, que nasceu aí na década de 30, é que tem o primeiro programa de rádio esportivo do país. Dizem que esse programa era tão ouvido que a Liga de Futebol da época falou que a presença do público aos jogos estava diminuindo em função das transmissões esportivas da Rádio Mineira. Então, a gente vê aí a força e a presença do rádio aí já desde esses primeiros tempos. Falando nisso, nesse trio de emissoras, você citou a Rádio Inconfidência. A Rádio Inconfidência, ela despertou paixões. A Rádio Inconfidência tinha ídolos e casos assim pitorescos, emblemáticos. Olha, a Rádio Inconfidência, ela teve um poder aqui em Minas Gerais comparável hoje assim, ao fascínio que as grandes emissoras de televisão exercem hoje sobre a população. A Inconfidência, nos áureos tempos, aí na década de 40, década de 50, chegou a ter mais de 500 artistas contratados, entre radioatrizes, radioatores, músicos. Tinha orquestras diferentes. Mais de 2.000 músicas foram compostas nessa época, especialmente para a execução dessas orquestras. A Rádio Inconfidência ela funcionava na área bem central de Belo Horizonte, onde hoje funciona a rodoviária. E era um lugar muito elegante que as pessoas, a elite, se sentia prestigiada com a programação da Rádio Inconfidência. Tem um caso memorável aqui de um locutor, ele trabalhava no Rio de Janeiro, e ele pegou um táxi, chegando a Belo Horizonte, pegou um táxi, e aí no táxi estava a rádio que estava sintonizada, a Rádio Inconfidência.
e estava tocando uma ópera no domingo, na hora do almoço. Aí ele pegou e falou assim, que rádio é essa? Ele falou, a Rádio Inconfidência. Ele falou assim, isso que está tocando é o quê? Aí o motorista falou, é uma ópera. Ele falou, você gosta de ópera? Ele falou assim, não conheço, não entendo nada, mas é a Rádio Inconfidência. Então, assim, é o fascínio que a rádio exercia sobre as pessoas. Tem um caso muito famoso, Minas é a terra dos casos, ou causos, né, como se fala aqui. Tem um caso bem pitoresco que se conta aqui nos bastidores das pesquisas, das conversas dos radialistas. Um radialista bastante conhecido tinha um programa no qual ele ligava para as pessoas. O programa era patrocinado por um medicamento chamado Urodonal. Então, ele pegava o catálogo telefônico, olha o poder do rádio nessa época. A produção escolhia um número ali aleatoriamente, ele ligava, e aí ele chamava Levi Freire, esse locutor. E aí ele falava assim, alô, aqui fala Levi Freire. Doente? Aí a pessoa do outro lado tinha que responder assim, tomo Urodonal e vivo contente. E aí, as pessoas da cidade aguardavam aquela ligação, porque o prêmio era de 50 mil réis. Um belo dia, a produção pegou ali aleatoriamente um número de telefone e era de uma casa de prostitutas famosíssima aqui de Belo Horizonte. Ligou, o Levi falou assim, alô, bom dia, que fala Levi Freire, doente? Aí a mulher do outro lado falou assim, Levi? O que está acontecendo? Você está me estranhando? Você está sumido daqui? Aí o Levi, doente? Ela, doente? Que doente é esse? O que está acontecendo? Aí o Levi, a senhora acaba de perder 50 mil réis. E desligou o telefone. Parece que sim, esse caso existiu. Eu fico aqui imaginando o Levi ligando, né? E isso no ar. Nós aqui sofrendo para nos contermos aqui, para manobrar as operações, linha daqui, linha dali. De repente, a cidadã do outro lado identifica a voz dele, né? Lógico, um locutor famoso. Sim, mas, sim. Olha só. Conhecido da casa, né? Conhecido da casa. Assim, o Rádio Mineiro tem casos e mais casos, sabe? Eu já pesquisei alguns, já levantei alguns, já publiquei alguns, mas ainda há muito mais por levantar. Tudo isso torna o rádio esse veículo que se preserva até hoje. E o rádio de Minas também passa pela Rádio Itatiaia. Quando a gente chega na Rádio Itatiaia, ela tem um período que você poderia também nos relatar alguma coisa sobre a Rádio Itatiaia nesse concerto total da Radiodifusão Mineira? Olha, então nós temos aí nos anos 30, 40, esse trio de rádios fortes, Guarani, Mineiro, Inconfidência, e claro que algumas outras aí no entorno. Estas emissoras, elas, como eu falei, elas trabalhavam no modelo da Rádio Nacional. Então nós temos aí radionovelas, orquestras, programas de auditório, musicais, esse modelo aí calcado desse espelho que a Rádio Nacional se tornou. No início dos anos 50, nós acompanhamos aqui, então, o nascimento da Rádio Itatiaia. A Rádio Itatiaia é hoje um dos maiores faturamentos do rádio brasileiro, uma das maiores emissoras de rádio do país, que tem, inclusive, uma rede de rádios chamada Rede Tassat, uma das poucas redes regionais que nós temos aqui no país. Então, a Rede Tassat, ela está presente aí em boa parte dos mais de 800 municípios brasileiros. Então, é uma rede que tem uma capilaridade muito grande aqui em Minas Gerais e hoje não se pode falar em rádio em Minas Gerais sem se falar na Rádio Itatiaia. Não só de emissoras próprias, mas também de rádios que retransmitem parte ou toda a programação. A Rádio Itatiaia começa lá nos anos 50 com um jornalista chamado Januário Carneiro, que ele começou a fazer pequenas transmissões de rádio por brincadeira, trabalhou como repórter esportivo de rádios do Rio de Janeiro, até que ele criou a própria emissora. Então começou como uma emissora pequena, no finalzinho do dial, e tinha um chavão que a população comentava.
a Itatiaia fala para o centro e cochicha para os bairros. Então, o alcance dela era tão pequeno que ela não chegava nos bairros. Quando chegava com bastante chiado e as pessoas não conseguiam ouvir. Então, assim, a Itatiaia, quando ela começou, a pretensão do Januário Carneiro era fugir daquele modelo de programação que as pessoas conheciam até então. E aí ele se baseou em 2 pilares, que é o esporte, principalmente o futebol, e o jornalismo. Estamos no bloco de rádio das 7, na série História do Rádio, recebendo a professora Nair Prata, que continua no próximo episódio.